Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e aqui eu vou falar um pouco da minha experiência quando eu fiz o meu estágio na área de UAN. É uma sigla que significa Unidade de Alimentação e Nutrição. No caso foi em um restaurante e assim, foi um estágio obrigatório. Então foi um dos estágios que eu tive no meu último ano da minha graduação em nutrição, em que eu ia para um local, como esse caso, né, foi um restaurante, fazia aquele estágio por um tempo e depois mudava para um outro estágio de uma outra área da nutrição, enfim. Então um desses estágios foi esse, nessa área de restaurante. Como eu falei, um estágio ali dentro daquilo que eu precisava fazer de estágio para poder fazer a minha graduação e concluir a minha graduação, enfim, é isso. Antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não faz parte, ative o sininho que é super importante. Então vamos direto ao ponto, né? Foi um estágio assim muito rico, muito bom. Era um estágio que realmente assim eu consegui realmente atuar. Eu tinha liberdade para atuar. Eu me sentia assim realmente como, tudo bem, eu sabia que eu era um estagiário, mas eu tinha assim a liberdade realmente de um profissional, assim, realmente de você fiscalizar, intervir, dar a sugestão para o gerente. Isso tudo, tá, que fique bem claro, muito por conta da dinâmica ali do gerente. O gerente do restaurante, ele era muito disponível, muito aberto a qualquer conversa que fosse solicitada. Ele era muito disponível a realmente receber o nosso retorno do que a gente tinha para colaborar com ele ali, ele, né, e o restaurante no caso. Então acredito que se você tem, né, um local em que o profissional, o chefe, enfim, né, ele entende o porquê do serviço da nutrição ali, isso vai ajudar muito, porque você vai entender que, mais do que tudo, você tem uma abertura da pessoa realmente entender a importância e que você realmente está falando aquilo não só porque tem que ter um nutricionista ali, tem que ter um serviço de nutrição ali, não. A pessoa entende a importância de um profissional da nutrição ali atuando, né? Então vem para somar para o restaurante, para garantir, né, a questão de a higiene e a segurança alimentar dos alimentos e, portanto, né, dos clientes e, portanto, até mesmo fazendo com que o restaurante tenha condições de continuar tendo clientes fiéis e satisfeitos. Mas ok, né? Então fiquei lá nesse estágio. Nessa ocasião éramos eu e uma colega. Então a gente fez esse estágio ali naquele período em dupla. Foi bacana porque a gente se ajudava na medida do possível. Então às vezes, né, é natural que a gente faça consulta um com o outro. Ah, mas aquilo dali é assim. Aí um se ajudava, né, na medida do possível. E foi um local muito bom para aprender, porque, gente, nessa área são muitas regras, são muitas instruções, muita coisa. A gente não vai para um estágio desse, eu acredito que nenhum estudante vai para um estágio desse totalmente preparado, assim, de saber tudo. Não tem como, acho que é praticamente impossível, porque são várias regras. São regras para o depósito ali, né, o armazenamento de alimentos, regras para a questão de refrigeração, para o congelamento, para descongelamento, para a cocção de alimentos, as temperaturas de cocção, quais são as ideais, as temperaturas para os alimentos que vão estar ali, né, servidos e expostos, né, para os clientes pegarem lá no buffet, né. Então assim, são regras para recebimento de alimentos, para higienização de várias coisas. Então são várias coisas. Ao mesmo tempo que é bacana de entender que a nossa área pode contribuir e tanto pensando nisso, porque, gente, se você for parar para pensar, quando a gente vai em um restaurante, a gente vê lá comida exposta, a gente pega, come, bota no prato, ou melhor, né, a gente pega, põe no prato e come. A gente não imagina o que vem por trás, e a gente estando nessa área, a gente entende que, nossa, por trás tem pessoas que pegam com suas mãos os alimentos e por aí vai. Lá dentro da cozinha a gente não vê o que acontece. Então é importante a nossa área para tentar, né, assegurar ao máximo que tudo seja feito com as condições higiênico-sanitárias adequadas, porque é muito ruim, né, você imagina comer algo que foi preparado de uma forma totalmente imprópria. Uma pessoa que colocou as mãos ali naquele alimento
e as mãos da pessoa não foram higienizadas, não teve aquele cuidado para com o próximo, né, que iria comer aquilo depois. Enfim, então a gente, nessa área, a gente entende, né, o quanto que aquilo que acontece ali nos bastidores, né, no caso dentro de uma cozinha, o quanto que aquilo é importante, o quanto que a nossa atuação é importante também. Obviamente que cada profissional ali tem a sua importância, né? Os cozinheiros, o chefe, o gerente de um restaurante, cada um tem a sua função, entendeu? Bem como da nossa área, né? A nutrição dentro dessa área aí de UAM. Mas basicamente é isso, né? Assim, são muitos detalhes e ao mesmo tempo que são muitos detalhes, é isso. É uma oportunidade, no meu caso pelo menos, foi uma oportunidade muito boa de aprender, de colocar realmente a mão na massa, assim, na prática, de algo que você sentia que você tinha uma utilidade muito grande. Eu já tinha noção de que não era essa a minha área de atuação, que eu iria atuar quando eu me formasse, então eu já fiz aquele estágio, eu já sabia que não era a minha área de interesse. Mas ainda assim, apesar disso, eu fiz o estágio de certa forma com gosto, porque tinha ali um estímulo, era interessante, porque são muitas coisas, muitos detalhes, a palavra é essa, era interessante. Embora eu não tinha perspectiva de atuar de fato naquilo, por quê? Porque já tinha um outro lado que não era muito interessante, que é o que eu também vou abordar aqui. Porque dentro disso daí que eu já vim falando, a gente acaba tendo esse papel, né, de ficar fiscalizando, por exemplo, os cozinheiros, os manipuladores de alimentos, fiscalizar. E aí é nosso papel também dar as instruções. Por exemplo, se a gente observa que algo foi orientado e a gente percebe que aquele profissional não está fazendo aquilo que a gente já orientou, ou seja, ele está fazendo o contrário, a gente tem que, chamar a atenção. Obviamente chamando a atenção da maneira correta, né, de forma amigável. Mas essa chamada de atenção, tem profissional ali que vai receber aquilo como algo chato. Então, infelizmente, tem esse outro lado. O profissional ali da nutrição acaba ficando como chato da situação, porque é a pessoa, no caso, é o profissional que vai ficar chamando a atenção dos outros. Mas é aquilo, né? É o papel. Se a gente fala que tem que higienizar as mãos, tem que usar a touca, enfim, um exemplo, né? E a pessoa não faz aquilo, não tem como a gente olhar e ficar assim, eita, não vou chamar atenção para não fazer o chato. Não! A culpa não é nossa, a gente só está chamando a atenção porque a pessoa não está fazendo o que ela deveria ter feito. Então, na verdade, se a pessoa não quer ser chamada a atenção, que faça o que tinha que ser feito. Então, na verdade, né, se cada um se colocar no seu lugar e a sua função e a sua atividade, né, o que a pessoa tem que fazer, ninguém precisaria chamar a atenção de ninguém. Mas acontece de você precisar chamar a atenção. E no meu caso, no meu estágio, aconteceu. Tinha uma funcionária que era manipuladora de alimentos, trabalhava ali dentro da cozinha, e eu notei que ela tinha colocado o celular dentro do ambiente da cozinha, o que não poderia acontecer, já que o celular é um objeto ali, né, fonte de contaminação, então ele não pode ficar, por exemplo, nas bancadas da cozinha. Se a pessoa até levou o celular, que fique no bolso da calça, né, então fica ali, e você, no caso, não está manuseando ele enquanto você trabalha dentro da cozinha. A partir do momento que você coloca o celular em uma bancada da cozinha, você já está ali já contaminando aquela bancada da cozinha, entendeu? Uma bancada essa que ou vai ser uma superfície que vai ter algum alimento ali em contato em algum momento, ou se não for algum alimento, mas algum utensílio que depois vai ser utilizado em alguma refeição, em alguma preparação. Então, enfim, não era para esse celular estar presente dentro da cozinha, em cima de alguma superfície, como foi o caso que eu notei. Foi chamada a atenção, só que isso voltou a se repetir. E aí eu lembro que isso foi levado ao gerente, de que, olha, foi notado isso, foi chamada a atenção, voltou a acontecer. Eu não lembro se depois de acontecer, se foi pela segunda vez ou pela terceira vez o erro, né? Não lembro. Mas eu sei que chegou ao ponto em que o gerente chamou essa funcionária na sala lá, enfim, da gerência, enfim, onde participou o gerente, essa funcionária, e eu também estava presente para poder, né, conversar sobre a situação toda. E a funcionária, ela simplesmente, ela ainda ficou ainda insatisfeita com toda aquela reunião toda que estava acontecendo e tal. Ou seja, ela ainda estava achando que ela ainda estava certa, que ainda era um absurdo a gente meio que estar chamando a atenção dela. Enfim, não sei o que foi que passou pela cabecinha dela. E aí ela se alterou na reunião, inclusive, e aí o gerente foi e deu
eu não sei o termo técnico, né, mas ele emitiu lá um papel, uma carta, enfim, meio que dando uma suspensão, sabe assim? Ela iria ficar um dia sem trabalhar. Acredito, né, que isso é algo previsto, né, nas leis trabalhistas, de que o gerente pode fazer isso como funcionário. E ele deu argumento de insubordinação. Eu lembro muito bem dessa palavra. Por insubordinação, ele estava aplicando aquela penalidade, digamos assim, para essa funcionária de um dia. Acho que esse um dia que ela não iria trabalhar, acho que ela perdia no salário dela depois, né, descontava esse um dia de trabalho. Então, ela teve essa penalidade. Então foi um climão que aconteceu de alguma forma, né? Eu participei disso tudo, só que volto àquilo que eu já vinha falado antes. Não foi minha culpa. Na verdade, a pessoa foi chamada a atenção, não achou pouco, repetiu o erro. E assim, não achou pouco, quando foi chamada a atenção pelo gerente, na reunião ainda alterou a voz. Então assim, é isso. Eu acho que de alguma forma, apesar de todo o climão, apesar de tudo, a sensação que eu tinha era de que eu lavo minhas mãos, aproveitando a deixa, né, de que a gente está falando de higiene aí, eu lavo as minhas mãos de que eu fiz o que eu tinha que fazer. O meu papel aqui, eu tinha que ter feito isso. Eu não poderia, assim, pensar em, nossa, para evitar confusão, né, assim, eu não vou falar, vou fingir que eu não vi. Eu não posso fazer isso, né, eu não poderia fazer isso. Então, eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Então, de certa forma, apesar de tudo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, eu achei isso muito bacana, né, de eu ali, naquele momento, como estagiário, tive o pulso firme de fazer o que eu tinha que fazer. Eu não me coloquei por baixo de que, nossa, mas eu sou um estagiário, né? Eu não vou me indispor com ninguém. Na verdade, gente, a indisposição quem criou foi a pessoa, né? Se a pessoa tivesse o bom senso de entender o recado logo no começo, quando foi chamada a atenção pela primeira vez, não teria acontecido nada disso depois. Então, na verdade, tudo, gente, é uma questão de colaboração. Se todo mundo colaborar, a palavra é essa, não precisaria isso tudo. Não precisaria chegar ao ponto de um profissional achar que o nutricionista, ou nesse caso, né, estagiário, mas enfim, né, alguém da nutrição ali, não precisaria chegar a esse ponto de ficar achando que aquela pessoa da nutrição é uma pessoa chata. Bastaria que você fizesse a sua parte, né? Então é isso. Existe esse outro lado que é um pouco chato, inclusive pra gente da nutrição, né? Embora algumas pessoas achem que a gente é o chato da questão, mas na verdade para a gente é chato também ficar chamando a atenção mais de uma vez sobre a mesma coisa. É chato, mas faz parte e existe um objetivo maior, que é a manutenção da integridade das atividades que precisam ser feitas com toda uma ordem lógica para manter a higiene e a segurança alimentar e nutricional das refeições que vão ser servidas por aquela unidade, por aquele restaurante. E se o nutricionista está responsável por fiscalizar todas essas atividades, inclusive, tá, gente, no restaurante, né, tinha, né, uma nutricionista que era a responsável técnica. E se tem algum problema que acontece de intoxicação alimentar na unidade, vai cair nas responsabilidades do profissional responsável técnico, o nutricionista, inclusive. Então, por todos os motivos, é fundamental, nesse momento, ignorar essa coisa de que, vão me achar chato. Tem que ignorar isso. A gente tem que fazer o nosso papel. E assim, gente, foi um estágio, como eu falei, muito rico, muito bacana de aprendizado. Tem muitas coisas que poderiam ser abordadas aqui. Eu tentei apenas trazer isso, né? O lado bacana de que foi um estágio muito rico de possibilidade de aprendizado, e o lado meio que não tão bacana, essa questão de lidar ali com pessoas que não estão muito abertas a aprender e a ouvir a importância de você estar ali e de você estar ali orientando aquele procedimento ser feito de tal e tal forma. Então tem esses dois lados, foi o que eu trouxe aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha se você ainda não havia deixado. Nos comentários me diga se você gostou do vídeo, qualquer dúvida, ou se você já fez um estágio nessa área também, conte um pouquinho da sua experiência, relate aqui, divida com a gente. E aqui na tela deixa as minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar por lá. Aqui na tela já vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.